ouvindo a senhora Laura. Ainda bem que eu estou com as suas para a câmera. Ninguém vai saber quem foi que falou Bete Pé. Bete Pé. Não, mas não serve. Não, é uma linguagem aqui, né, cara? Tu não vai ficar aqui, cara. Eu evoluir, você vai pra lá agora. Vai tentar. Tem uma... Eu assisto, eu e a Suzana, a gente é aluno, né, também. Aliás, todos somos. E ontem a gente estava em aula também, da doutrina. E o facilitador falou informações que são divulgadas, né, que a partir do ano 2000 estão encarnando, as crianças que nasceram depois do ano 2000, são justamente para dar o pontapé inicial, ou o pontapé final, digamos assim, nessa evolução do planeta para a regeneração. Porque a regeneração do planeta não é de agora, ela já começou lá em 1850 e pouco, quando começou a vir o Livro dos Espíritos, a codificação do Kardec. Então, a gente já está nos momentos finais. Eu já bebi. Já tomou? Já. Eu vou deixar aí. Quer que vai mais? Não. Fala que eu gosto das aulas, que aqui, que a gente Interage. interage, a gente, entendeu? Tem alguém lá fora? Não, Fala né? uma coisa. Agora, se você falar isso, se você estiver tendo uma aula de evangelização na aliança, se eu falo isso, você expulsa. Não, não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. E agora, que eles nem deixam de falar, né? Deixam. Porque justamente o curso que a gente está fazendo é da aliança, então a gente sabe que deixam, sim. Essa interação é que é interessante. A aliança mudou muito, né? Essa interação existe agora. Bom, boa noite aos sobreviventes. Antes de começar a nossa conversa de hoje, vamos agradecer, porque Chico já falava, né? Chico falava, todos falam, né? A tudo dai graças. Então vamos dar graças por estarmos novamente reunidos nessa casa e agradecer toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para a gente, agradecer aos nossos mentores ou anjos da guarda, como vocês quiserem chamar, que sempre nos acompanham e nunca nos abandonam. A gente não escuta eles às vezes, mas eles não nos abandonam. Agradecer a todas as fraternidades, né, que auxiliam o planeta das mais variadas formas, né, a fraternidade dos Filhos de Maria, a fraternidade do Trevo, várias fraternidades que existem por aí, que nos auxiliam. Agradecer também a Jesus, que é o nosso guia e mestre, né, e governador do planeta, e que através dele nós chegamos a Deus. Ele falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ninguém vai ao Pai a não ser por mim, então que nós sigamos o caminho de Jesus. Dito isso, chegamos ao capítulo 39, faltam 11 capítulos para acabar o nosso lar. Parece que foi ontem que a gente começou, né? Não, é modo de falar. Depois a gente vai estudar outro livro. Isso, Livro dos Médiuns. Não, brincadeira. Então hoje a gente chega no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura, né? A Laura que é a mãe de Lísias. Para a gente recapitular, na aula passada, o caso Tobias deixou o nosso amigo André Luiz muito encafifado, né? Para falar o mínimo, né? Já que o Tobias vivia na mesma casa com a dona Hilda e com a Luciana, uma esposa e a outra que ele tratava como irmã, porque é irmã, né? Nós todos somos irmãos, mas isso ficou encafufado, ele ficou com isso na cabeça. E aí ele procurou a dona Laura, para tentar entender, né? O porquê, né? Como isso se deu, né? Por mais que o Tobias tenha explicado, por mais que a dona Hilda tenha explicado, por mais que a Luciana tenha explicado, ele ainda estava encafifado. Então vamos começar o texto, o capítulo, né?
O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como um assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Ele ainda se achava o dono da casa, da Zélia, que era a esposa dele, e dos filhos. E avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Se a gente recapitular, na cabeça dele já devia estar passando assim: passei 8 anos no umbral, será que a Zélia já botou um cara dentro de casa? Ele já devia estar com... Esse caso Tobias deve ter mexido muito com a cabeça dele, então ele não parava de pensar nisso. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. Então, ele já sabia que talvez ele não conseguisse ser como Tobias. Ao meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto minha querida Zélia, e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Ou seja, na cabeça dele, se ele constituísse uma casa em nosso lar, ele jamais traria alguma ex-esposa, ou ex-amante, ou ex-qualquer coisa para dentro de casa, e não permitiria que a Zélia fizesse tal coisa. Será que não? Não sei, é o que ele diz aqui, ó, tal imposição por parte de minha esposa, não aceitaria, jamais em tempo algum. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que, no dia imediato, deliberei visitar Lísias, num momento de folga, lembrando que ele está trabalhando nas câmeras de retificação, né? O trabalho em primeiro lugar. Ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Né? A dona Laura, inclusive, o recebeu como filho. Né? Eles não tinham, entre aspas, nenhum laço consanguíneo na terra, mas ela o recebeu como filho. Né? Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, né, eles estavam todos em casa, a Lísias e outros jovens estavam na casa, então ele queria um momento particular com a dona Laura. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois ela fez um atendimento fraterno para ele. É nesse parágrafo aí que eu ia fazer um comentário que eu lembrei. Todo... de amigos e companheiros para poder... Sim. O Newton fala muito, já só fazendo um parênteses aqui da nossa caminhada, né? A caminhada individual, como o Silvio falou, né? A minha evolução não depende da Suzana, a Suzana para evoluir não depende de mim, muito pelo contrário, se depender de mim ela vai ficar para trás. Então, cada um tem que fazer a sua caminhada, né? Individual. Mas o Newton usa um exemplo que é bem interessante. Nós somos anjos de uma asa só, porque a gente precisa estar junto para que duas asas façam a gente subir. Então vamos lá. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Ou seja, o caso Tobias não é um caso isolado. Nem poderia ser, né? Não tinha nem como. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse, o André Luiz falando. Choca-nos o sentimento, né? Ele ainda está muito preso à terra, né? aos sentimentos de encarnado, digamos assim. Até porque, como nós já falamos várias vezes, o nosso lar, apesar de ser um lugar muito bom de se estar, ainda é umbral. É uma região do umbral, né? Não é uma região elevada. Então lá as pessoas ainda têm fome, sede, sentimentos ruins,
pensamentos não muito elevados, né? É uma fase, né, que as pessoas passam para poder voltar, né? É uma outra escola, só que é a escola do mundo espiritual. Nosso Lar, Alvorada Nova, seja lá onde formos parar. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar, né? Você imagina uma casa, Dona Flor e seus 2 maridos. É de escandalizar. Se escandaliza ainda hoje, imagine em 1939. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência. O que é o espírito de sequência? O espírito de sequência, Emmanuel usa esse termo em vários livros, né? Boa Nova, em vários livros que o Chico escreveu através de Emmanuel, ele usa esse termo, espíritos de sequência. O espírito de sequência, segundo Emmanuel, refere-se à ideia de que a evolução espiritual ocorre de forma gradual e constante, não sendo possível saltar etapas ou exigir mudanças repentinas. Ou seja, a gente não vai pular uma etapa, a gente vai do jeito e do tempo que for necessário para evoluir. Ninguém sai daqui para virar anjo, né? É do átomo ao arcanjo, fase por fase. Ah, mas o Chico já não era nós. Nós, perto do Chico aqui encarnado, a gente estava muito abaixo dele, né? Então, temos que pular de casinha em casinha, ninguém vai dar altos saltos. É uma visão que ressalta a importância da perseverança, da paciência e da adaptação aos princípios e lições que se apresentam ao longo da jornada. Então, cabe a nós entender que tudo que nós passamos tem algum objetivo, né? Como nós falamos, né? O sofrimento, as vicissitudes são necessárias para o nosso adiantamento, as dores não, né? Então aqui a gente tem que saber passar com resiliência, né? Tem no livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, que eu estou fazendo a leitura diária, ele usa muito disso, né, com relação às doenças. Uma coisa é você falar para a pessoa, eu sou doente. E outra coisa é você falar, eu estou doente. Né? Estar doente é estar temporariamente com algum problema. E é você saber que você tem um problema de saúde, mas isso não te define. Não é isso que te define. Então, aqui também, a gente sabe que a gente tem que passar por problemas, que a gente vai galgar passos e passos para poder evoluir, mas que nós somos melhores do que isso. Nós vamos alcançar esse estágio melhor, né? Então, isso é o espírito de sequência que o Emmanuel tanto usa. Então, nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro, né? Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração ao sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. E se vocês lembrarem o capítulo anterior, não foi fácil, né? Porque a Hilda armou um barraco, né? A Hilda não se conformava de ter uma outra mulher com o marido dela e cuidando dos filhos dela. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Então, se isso acontecer conosco, quando nós estivermos lá, e a gente vai lembrar nessa aula, possivelmente, a gente não tem que se desesperar, né? Porque faz parte. Nós somos espíritos de sequência ainda, a gente ainda está caminhando. A gente não é dono de ninguém. Ninguém é de ninguém, lembra? Semana passada, ninguém é de ninguém, né? Então nós estamos andando passo a passo rumo a sermos melhores. Não é de uma hora para outra.
Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda mulher... Olha a preocupação do André Luiz, tadinho dele. Ele estava assim, pirado na batata. Estava desesperado. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui um núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Imagina o Romário. 11, né? O Romário é 11. 11, Gretchen, Fábio Júnior. Entendeu? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista, é indispensável seguir devagar. Ele já estava pensando no pior quadro possível, porque ele sabe que apesar dele amar muito a Zélia, e ele amava muito a esposa, né, tratava ela muito bem e tudo, mas a vida fora do casamento dele era complicada. Então ele já deve ter imaginado, nossa, né? Vai ser complicado esse negócio. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso da vitória, o caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Então eles lutaram, não foi fácil, mas eles lutaram para conseguir esse justo entendimento, para o bem deles próprios, para o bem do Tobias, para o bem da Hilda, para o bem da Luciana, para o bem dos 3, eles tinham que buscar esse entendimento. E não foi fácil, mas eles conseguiram. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos, enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Ou seja, enquanto não se entenderem, enquanto... Tem uma passagem de Jesus, quem assiste The Chosen vai talvez lembrar, quando no The Chosen, Mateus e Pedro, né, eles têm um problema, porque Mateus era cobrador de impostos, Pedro pescador, e Mateus, por causa de Mateus, quase Pedro perde o barco, dá um problema muito grande. Então Pedro e Mateus, quer dizer, Pedro tinha muito problema com Mateus. E Pedro procura Jesus e pergunta o que fazer, né? Como resolver isso, né? Mateus, né? Mateus. Não, o que eu quero falar é de Pedro. Pedro também foi... Mateus pede perdão para Pedro, mas Pedro não aceita. Pedro procura Jesus também. E aí Jesus fala para ele, antes de entregar a sua doação ao altar, vá e se acerte com seu irmão. Não é bem essa frase, mas é para vocês entenderem que a gente, para evoluir, a gente não pode deixar nada para trás. Nenhuma rusga, nenhum problema com alguém, nada. Santo Agostinho falava isso, né? Que ao final da noite, antes de dormir, ele repassava o dia dele inteirinho, está no Livro dos Espíritos isso. Ele repassava o dia dele inteirinho, e se tivesse cometido alguma falta com alguém, no dia seguinte, na primeira hora, ele ia pedir perdão. Para que quanto mais a gente arrastar problemas, mais problemas a gente vai ter para resolver depois. Não é desculpa. Que ninguém tira a culpa. Desculpar seria tirar a culpa. Ninguém tira a culpa. É perdão. E pedir perdão, como disse o Silvio, pedir perdão de verdade. Ah, mas e se ele não me perdoar? Aí é problema dele. Aí já não é mais problema seu. A sua parte você fez, desde que seja de verdade. E não cometa mais, né? Vá e não peques de novo. Peça perdão e não peques novamente.
São intocáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima, ou seja, brigam com eles próprios. Eu não vou perdoar. Quem tem a oportunidade de já ter participado de mesa mediúnica, às vezes vem entidades, vem irmãos com ódio de uma pessoa que já até desencarnou, se duvidar já até nasceu de novo, e ele continua alimentando ódio por séculos. Olha o atraso que esse espírito está tendo na caminhada dele. Então, prestemos atenção nisso. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, ou seja, padecimentos verdadeiros infernais, aqui ó, no seu próprio umbral, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas. Quem está assistindo, você eu sei que está assistindo, eu fiz até um comentário hoje com a Suzana, quem está assistindo a Viagem, o remake da Viagem, não? Tem uma personagem que é a mãe do Alexandre, a irmã do Alexandre, que é a Diná, ela é altamente ciumenta com o namorado, o marido, o Theo, marido, com o Theo, né? Essa vai ter sérios problemas. Mas é que durante a novela ela melhora, né? Mas se ela desencarnasse, ela teria grandes problemas. Depois de padecimentos infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmos, redarguiu a mãe de Lísias. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Ou seja, volta para fazer de novo, para aprender, né? Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta. A bondade divina que nos permite o esquecimento do passado. Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente fez ou o que fizeram para nós, não ia evoluir nunca. Ele era muito espiritual. Não, só quando tem uma certa, ou por necessidade, nem por tem uma, no Mensageiros tem um caso, né, de um espírito que tanto luta, tanto briga para ver todas as encarnações passadas que ele fica louco lá no nosso lar. Então tá. E vão receber nos laços da consanguinidade, ou seja, dentro de casa, na família, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Consanguinidade, ou seja, é na família que a gente... Fazem isso voluntariamente. Sim. A dona Laura vai fazer isso, mais para frente a gente vai ver isso. Dona Laura vai fazer isso por escolha, mas muitos é por compulsórios. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos, devemos observá-lo em proveito próprio. Foi a passagem que eu falei para vocês de Jesus, né? Que antes de levar a sua oferta ao altar, vá e se desculpe com o irmão que você magoou. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais, com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Ou seja, com o tempo, conforme você vai reencarnando, né, uma lição aprendida não é repetida, aí é menos uma folhinha no carnê, aí você vem de novo, resolve mais uma, né? Você pode chegar lá pro Ministério da Reencarnação e falar assim, não, me manda tudo de uma vez aí. Não vai. Manda um boleto só que eu quero quitar de uma vez só. Não vai. Não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo.
Não vai conseguir mesmo. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação, né? Então, há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias nas existências terrestres e refazendo-as após a desencarnação. Todo aquele círculo que você falou, o círculo. Círculo evolutivo. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, o perdão que a gente às vezes está acostumado a fazer, pedir perdão assim da boca para fora, né? Pô, foi mal aí. Só o perdão que vem daqui, ó. Daqui não, daqui. Só o perdão que vem de dentro do coração. Uma pessoa que também perdoa, só que ela fala assim, ó, perdoei, só que eu não quero ver na minha frente, ele ir lá e eu aqui. Bom, já é um avanço, né? Aquela pessoa que tem uma passagem do Evangelho, amar aos inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é meio estranho, né, que você ler assim, como amar um inimigo, né? Como amar um inimigo? Amar o inimigo é perdoar, não é tratá-lo como se fosse um amigo querido ou um parente que você tem muita afeição. Eu até brinco que é perdoar, mas não significa que você vai convidá-lo para tomar um chazinho da tarde em casa. Mas é só o fato de você perdoar, não querer mais mal para ele, né? Não, quando ele está vindo, baixar a cabeça, atravessar a rua e ir para o outro lado. Não, se ele estiver vindo, cruza com ele, dá bom dia. Significa que você já tirou aquele teu peso das costas. Isso é perdoar de verdade, né? A gente, como o Arlindo falou, muitas vezes a gente fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero ver nem a tua face mais na minha frente. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Perdoar é bem mais difícil do que isso. Então está aqui, ó, perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Eu estava assistindo para eu fazer essas aulas e tudo, e para ter conhecimento, porque a gente é eterno aprendiz, eu assisto muitas lives, assisto do Haroldo Dutra, sobre o capítulo, né? E de outros também. E eles, nessa passagem aqui, eu não sei se é na próxima, deixa eu ver se eu não vou... Que ela fala na experiência de sexo. Não tem muita gente que pode ficar, né, que nem o André Luiz fica corado quando fala de sexo. O sexo não é problema, né? Não é problema. A promiscuidade é. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós maridos, nós esposas, porque aquele ser que a gente chama para morar com a gente, ou para dividir a vida com a gente, como teve um palestrante que usou o termo, aquela alma que a gente toca, é uma responsabilidade muito grande para a gente.
Porque a gente, quando você toca uma alma, como o Silvio tocou, esqueci esse nome de novo, a Celeste, como a Suzana tocou o Messias, é uma responsabilidade muito grande. Você ter um parceiro, você ter um verdadeiro parceiro. Você pode ter outros casamentos, porque hoje em dia é muito normal, as pessoas casam, separam, casam, separam, casam, separam. Mas para cada casamento e uma separação, e eu já me separei uma vez, todas as pessoas com que você casa e se separa, você tem responsabilidade sobre aquela pessoa. No mundo espiritual. É porque eu estou falando do... hoje em dia a gente pode falar, porque hoje em dia, naquela época, o sexo era atrelado ao casamento, né? 1939. Hoje não, hoje existe uma certa liberdade de você poder fazer sexo, praticar o sexo sem ser casado, só namorando, né? Os amigos, ficantes. Sim. Então, olha a responsabilidade que nós temos, porque nós temos responsabilidade sobre as almas que nós tocamos. Tá? Essa é a grande responsabilidade e eu acho que essa é uma das grandes lições desse capítulo. Né? A responsabilidade que o Tobias teve com a Hilda e com a Luciana. Né? Porque ele desposou a Hilda, depois desposou a Luciana. Então nós temos muita responsabilidade, não só no casamento, como ela disse, né? Nós temos responsabilidade com as pessoas que a gente toca, que a gente tem convívio. Mas aqui ele está falando da experiência do sexo, porque o sexo afeta a vida da alma. Né? Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum, ou seja, ele lembrou os pés na jaca que ele enfiava. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas, ou seja, quem somos nós para apontar o dedo para os outros? Porque o esforço é tarefa de quase todos. O esforço de consertar, né? Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. Para não banalizar. Infelizmente, hoje em dia, o sexo é banalizado. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ou seja, temos que nos entender entre nós mesmos, seja em qualquer situação. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda a caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. E fraternidade, eu acho que é a grande lição desse capítulo, né? Também do capítulo do Tobias, porque foram a fraternidade que une a família deles. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa. Heloísa, para quem não sabe, é a neta dela, né? Ainda recolhida ao interior doméstico,
dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Com o que ele estava preocupado? Com a Zélia. E com ele também. E nem todas essas lições ajudaram, né? Mas, se vocês forem analisar, lembrar, a gente está desconstruindo André Luiz, capítulo a capítulo, né? Nós sabemos que ele tinha, por influência do pai, soberba, né? No caso do rapaz lá que ele deixou pobre, né? Não era caridoso, quando ele foi para lá, só uma pessoa rezou por ele, né? Que era uma pessoa que ele nem queria atender, a secretária aqui falou, não, vai. Entendeu? Ele não era caridoso, era soberbo, ele era promíscuo, ele era, bebia, ele era, está me fugindo a palavra, gente, com relação a, ele era, não, sim, não, mas com relação ao casamento, me ajuda, Suzy. Não, também. Com relação hã? Também. Egoísta também era. Não, com relação ao casamento. Machista. Obrigado, gente. Ele era machista, né? Vocês viram no começo do texto lá que ele falou que jamais permitiria que Zélia tivesse lá em nosso lar uma casa com ele mais 3, 4. Independente de ser nessa encarnação, na encarnação que ela estava, mas encarnações passadas também. Então isso começou a bagunçar a cabeça do nosso amigo André Luiz. Ele começou essa foi o caminho da evolução dele, o espírito sequência dele, né? A sequência do espírito, perdão, dele é essa. Nosso lar é o André Luiz, cada capítulo, aprendendo uma lição. Né? Ou pelo menos se fortalecer. Oi? Preparando ele porque ele ia encontrar. Isso. Porque ele aprendeu que ele tinha que ser caridoso. Ele aprendeu que ele tinha que ser mais humilde. Agora ele está aprendendo sobre fraternidade. Para quê? Para que quando ele for testado, ele realmente lembrar de tudo isso. Ele não lembra, né? Ele dá uma escarregada na casca da banana, mas depois... Impressionava-me sim a imponente questão da fraternidade humana. Então, como eu disse, eu acho que esse aqui é o grande mote desse capítulo, é a nossa questão com a fraternidade mesmo. Está escrito errado, né? Fraternidade, mas é fraternidade. Então, nesse capítulo, ele aprendeu fraternidade, que é a mesma coisa, ou, né? Caridade. São sinônimos, né? Qual sentimento se opõe à fraternidade e à caridade? Quem que é? O egoísmo é o egoísmo. A fraternidade é o egoísmo e a... Falta um. Soberbo. Quase. O egoísmo estava muito ligado ao orgulho. Todo egoísta é orgulhoso. Quem aqui não tem orgulho? Quem aqui não é orgulhoso? Eu sou. Eu ainda tenho muito disso. Né, mas eu não estou falando desse orgulho. Eu estou falando do orgulho da pessoa que, tipo, não gosta que pisem no calo, digamos assim. Ou quando alguma coisa acontece que ele não gosta, que incomoda, ele fala, por que comigo? Eu sou tão bom. Mas se eu fosse bom não estava aqui, né? Então eu não sou tão bom assim. Então é isso, ele aprendeu sobre a fraternidade, sobre a caridade, para que ele se livre e do orgulho. E a gente precisa se livrar do egoísmo e do orgulho.
para encerrar, agradecendo ao meu amigo Google, na doutrina dos espíritos, a fraternidade é apresentada como um valor fundamental para o progresso individual e coletivo, e é visto como um reflexo da caridade e do amor ao próximo. A fraternidade, tal como ensinada por Jesus, é um estado de espírito que transcende as barreiras sociais, religiosas e étnicas, isso, promovendo a unidade e o respeito por todos os seres. Então, o que André Luiz deve estar matutando, e a gente vai matutar também, como a gente reagiria a uma situação dessa? Né? De chegar lá e encontrar a esposa, a gente desencarnar e encontrar a nossa esposa ou o nosso esposo, uma outra mulher dentro de casa. Qual o nível de cuidando dos nossos filhos, né? Mexendo na nossa louça? Qual seria a nossa reação? Dependendo da evolução. Então, será que a gente já está nesse nível? Porque... A forma de saber é passar por ela. Então, a gente vai passar. Se a gente não passou, a gente ainda vai passar, possivelmente. Porque a gente tem que aprender todas as lições. Todas as lições são necessárias. E então, com certeza, a gente vai passar por muitas dessas histórias que a gente relatou aqui, a gente vai passar. Né? Não vai ter jeito. Até para a gente poder evoluir passo a passo. Acabou.